E chegou o mês da Primavera Clara, uma cartela super bonita com características de cores claras como principal característica, cores quentes como segunda característica, por isso que a gente fala que a temperatura da cartela de Primavera Clara é neutra, quente, e a intensidade brilhante, intensa. A principal característica está bem determinado aqui no tip, onde a gente tem esse quadradinho explicando as características principais da cartela, como sendo cores claras, né? E isso não quer dizer que na cartela só vão ter tons pastéis. Vejam que a gente tem tons intermediários para tons claros. Preponderam tons claros na cartela, mas a gente tem esses tons intermediários. E é um mito muito grande, às vezes até um certo preconceito de quem é de uma cartela clara, dizendo, então agora eu vou ter que usar só tons muito clarinhos, muito pastel. Não, a gente não tem aqueles tons com muita adição de preto, a maioria dos tons são com mais adição de branco, mas esses tons intermediários super fáceis de usar dentro da cartela. Tá? A característica de temperatura, a gente também vê essa questão dos tons mais quentes com fundo mais dourado, né? E o acabamento do papel da cartela a gente vê que tem mais intensidade. Essa característica da intensidade na cartela de Primavera Clara muitas vezes pode ser uma intensidade intermediária ou até aquela característica que muitas vezes a pessoa fica bem de cor suave. Então, por exemplo, no meu teste de cor, as duas cartelas finalistas que ficaram, né, na hora de definir qual era a minha estação foram Outono Suave e Primavera Clara, porque eu fiquei muito bem de cores suaves, de cores claras dentro de uma temperatura mais quente. O suave ganhou porque eu tenho mais essa característica marcada na minha pele. Os tons de Primavera Clara são um pouco vivos para minha pele, mas pode acontecer de pessoas da cartela de Primavera Clara segurarem menos intensidade, que é a tal da característica variável. E quando a gente olha aqui, né, assim para o todo da cartela, a gente vê esses tons de amarelo, de corais, de vermelhos puros, de azul turquesa, de vários tons de verde, né? A primavera tem esse privilégio da gente pensar nesse verde mais clarinho que a gente vê na natureza com bastante facilidade. E nas cartelas da edição que a gente fez, a 8, 8.1, a gente incluiu nas cartelas de primavera esses tons de verde meio jade, que é uma cor que a gente está vendo bastante hoje nas vitrines e é uma cor que realmente valoriza as peles de primavera clara e tons parecidos nas outras primaveras que a gente já falou nos outros meses, tá? Uma outra característica bacana da cartela de primavera clara, aqui a gente coloca, né, os tons, os melhores tons para serem usados, que são as cores premium, as cores use com moderação, que são cores com fundo um pouquinho mais frio, os nudes, que são esses nudes mais amarelados, mais tom de pêssego, e quando a gente vem para os tons acromáticos, para os tons neutros, coloridos e acromáticos da cartela, a gente tem o branco e tem o off-white, né? Nossa, Luciana, mas por que o branco está na primavera clara, uma vez que é uma cartela mais quente, né? Mas lembra que a gente sempre analisa o tip e duas dimensões da cor batem com a dimensão da cor branca. O branco é claro, né? O branco puro é claro, é frio e é mais intenso. E essa cartela, ela é uma cartela de intensidade brilhante, intensa, profundidade clara e a temperatura mais quente. Mas de três características, duas são iguais à da cartela. Então, a gente vai pensar, né, em todos esses tons aí que a gente já trouxe, essa gama bem colorida, bem alegre, com bastante energia. Aqui a gente tem ainda a indicação das maquiagens, pensando nesses tons mais claros, né? A gente tem tons de batom intermediário, a gente tem tons de peles intermediárias aqui também, os blushzinhos podendo ser um pouco mais escuros, enfim, dependendo da beleza de cada um. E o que a gente vê que em termos de beleza, a diferença entre um outono suave, por exemplo, e uma primavera clara, aqui os tons são mais vivos, são mais limpos. No outono a gente sempre vai para os tons mais terrosos, os tons mais sujos, mais misturados, mais suaves. E aqui a gente tem tons mais leves, né? Então a gente pensar nos blushes mais corais, né? O batom também, um nude mais coralzinho, as sombras também com esse tom um pouquinho mais de cintilância, sempre vão entrar melhor nessa cartela de primavera clara.
Metais, a gente vai trabalhar os metais tanto quentes ou frios, ou seja, os pratas, os dourados, os rosés, que são os universais. E o que é importante para essa cartela, a gente evitar metais com muita profundidade, aqueles metais mais escuros, né, como o ródio, o ouro muito velho. Os tons naturais do metal sempre vão entrar melhor na beleza da pessoa de primavera clara. Outra questão que as pessoas falam muito, né, e pensam que dentro da cartela de primavera clara a gente vai ter mulheres sempre loiras, de cabelo claro, como a Giovanna Iebank, a Angélica, eu não sei se ela é ou não, mas a Blake Lively, a gente vê que são belezas mais claras, né? E para nossa miscigenação, essa beleza clara pode ser um cabelo loiro escuro, um cabelo castanho claro, um olho castanho. Necessariamente não precisa ser esse cabelo tão clarinho, né? Mas visivelmente quando a gente passa os tecidos, a gente percebe que as cores mais claras, com menos profundidade, valorizam muito mais a beleza, que tem essa delicadeza, tem essa leveza das cores mais claras. Bom, é uma cartela bem alegre, é uma cartela que tem bastante energia e vivacidade, mas que a gente pode fazer combinações de tons mais acromáticos, trazendo aquela seriedade que todo mundo precisa para um momento de trabalho, para uma reunião. Então tem os tons, né, terrosos, um azul petróleo, os tons de fende com uma profundidade intermediária e ainda o branco, que faz muitas vezes o branco off-white, esse visual um pouco mais sofisticado, elegante e com ar mais atemporal. Lembrando aqui, gente, que a gente tem um armário cápsula na cartela, então é uma ferramenta muito bacana para a gente mostrar para a cliente como ela pode usar a combinação das cores entre si da cartela, né? Não é que você tenha que ter roupa só da sua cartela, de cores só da sua cartela, mas muitas vezes para montar uma mala de viagem, para a gente montar uma cápsula de roupas a serem, né, adquiridas, ou para a gente montar combinações ali para o momento de trabalho ou de lazer, a gente consegue fazer com que todas as peças funcionem entre si quando todas são dentro da cartela, né? Então a gente traz 4 opções de armário cápsula e ainda, gente, aqui no QR Code a gente traz mais informações para você que é nossa cliente, para você que é consultora de imagem, mais informações para sua cliente, explicando a nomenclatura das maquiagens da cartela de primavera clara, que é uma nomenclatura sempre de uma maquiagem mais quente, né? Então o W, o NW, que é do Warm, Neutro Warm, e na MAC que a gente tem uma nomenclatura trocada, que é a nomenclatura é o C e o NC, tá? Ainda a gente coloca aqui os contrastes que são encontrados dentro dessa cartela, como usar as cores da sua essência, ou seja, as cores que funcionam para a sua energia, para o seu jeito de ser e necessariamente não estão na tua cartela, então como que você neutraliza o efeito de uma cor que não tem o mesmo pigmento da sua pele e usar das próximos ao rosto. Tá? Então, espero que você abuse das suas cores, que são cores muito lindas. Eu vivo apaixonada por essas cores, eu amo a minha cartela de outono suave, mas de vez em quando eu venho aqui e roubo alguns tons que não são tão intensos e que cabem bem na minha pele.